em nome do Senhor, a igreja pode sentar em nome de Jesus. Queria agradecer de coração ao pastor presidente pela oportunidade, ao corpo ministerial, aos pastores agradecer a todos vocês, agradecer a você, irmão e irmã, que perseverou, que ficou firme, não é isso? O propósito, né? E nós hoje meditarmos, né? Apesar no início ali nós enfrentarmos essa questão da ausência da luz, mas também foi uma prova da nossa fé, né? E Deus também falou também, até mesmo, né? Diante da escuridão, Deus falou muito alto e vamos dar continuidade. Então é uma alegria muito grande, mais uma vez repito, estar diante da amada igreja em nome de Jesus. Queridos, então, vamos lá então. Eu vou fazer uma pequena revisão, não é isso? Rememorar a nossa aula da última quarta-feira, parece a última quarta-feira, e nós vamos avançar nos propósitos dessa noite. Nós paramos na última aula, foi sobre comprometimento familiar, não foi isso que nós paramos de falar? Foi isso, comprometimento familiar. Então vamos fazer a nossa revisão. Queridos, o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Tem um bispo aí, Roberto Macalester, né? Livro da Nova Vida, que dizia isso. O dinheiro é um assunto altamente espiritual. Às vezes a gente muitas vezes o cristão não consegue entender essa questão do dinheiro na vida dele. Muitas vezes a gente espiritualiza todas as coisas, né? E muitas vezes não temos essa compreensão, mas o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Nós vimos na aula passada, na nossa palestra passada, nosso encontro passado, que na Bíblia existem mais de 2.300 versículos que tratam sobre a questão financeira. A Bíblia tem exemplos de homens de Deus, não é isso? Que tiveram uma vida próspera. Posso citar para vocês aqui Abraão, não é isso? Abraão era um homem muito próspero na terra de Uz dos caldeus, não é isso? Onde Abraão andava, a bênção estava. Se ele ia para o lado contrário, a bênção ia atrás dele. Amém? Então, Davi, um rei também de muita prosperidade. Então a gente pode ver na Bíblia, tem vários exemplos de prosperidade, uma vida próspera. Uma outra questão que nós vimos, nós chegamos à conclusão também que o Brasil hoje é um país altamente endividado. Nós chegamos a essa conclusão. Por quê? Segundo o IBGE, 86% das famílias hoje em dia no Brasil elas estão endividadas. Eu até dei um testemunho para os irmãos que eu fazendo evangelismo nas ruas à noite, o perfil de quem é um morador de rua mudou. Antigamente, na minha juventude, quando eu fazia o evangelismo nas ruas, eu encontrava viciados, pessoas que perderam ali o rumo da vida. Hoje a gente encontra viciados também, mas encontro mais famílias que perderam o controle financeiro das suas vidas. Moravam numa casa e foram expulsos da sua casa pelo inquilino, porque não conseguia pagar as suas dívidas e toda a família acabou no meio da rua. Então, a questão financeira. O que tem afligido as pessoas nos dias de hoje está relacionado à questão da dívida, não é isso? A dívida ela tem sido, ela tem levado muitas famílias a ficarem presas, não é isso? E o Senhor não nos tem chamado para vivermos uma vida de escravidão. Nós vimos o seguinte, meus irmãos, que hoje, quem está com dívida no cartão de crédito, ou no cheque especial, hoje Deus não usa mais cheque, né? Mas no cartão de crédito, ou no rotativo do banco, ele vai pagar hoje em dia um juros anual de 449,9% ao ano. Então, irmãos, o cartão de crédito chega quase a 1000% os juros do cartão, o rotativo do cartão, ao ano. Então, o que eu quero dizer para vocês, amada igreja, são dívidas impagáveis, podemos dizer assim. São dívidas quase de agiotagem. Então, quem está preso no cartão de crédito, quem está preso na dívida do cheque especial, está numa situação
complicado. Mas eu quis dizer para vocês que tem uma saída, amém? Olha! Aleluia! Eu quis dizer para vocês hoje que Deus tem uma saída para a sua vida. Porque nós que cremos em Jesus, eu já dei palestra no Senac e na Universidade do Estado de Sá e outros meios, aonde a gente não pode muitas vezes falar do nome de Jesus. Então, o ímpio, ele não tem esperança nenhuma. O ímpio não tem esperança, mas nós temos a esperança do nosso Deus. Aleluia! Deus poderoso que pode transformar realidades. Glória! Um Deus poderoso que pode transformar água em vinho. Um Deus poderoso que pode multiplicar pães e peixes. Então nós temos a fé também que pode nos guardar, né, diante dessa angústia que tem se tornado os dias das pessoas atualmente. Amados, nós na aula passada nós chegamos à conclusão também sobre uma questão com relação a conceito. O conceito de riqueza e o conceito de prosperidade. Amém, queridos? Então, o rico, aquela pessoa que é rica, é a pessoa que possui e detém. Ela tem dinheiro e ela detém bens. Até a posse do dinheiro, até a posse dos bens. Mas isso não quer dizer que ela tem uma vida de prosperidade. Né? Deus quer nos dar uma vida de prosperidade. Porque ser próspero é você ter prosperidade está relacionado a um estado de bem-estar, a um estado de sucesso, né, que abrange não só a sua vida financeira, mas abrange a sua área familiar, abrange o seu bem-estar. Nós vamos falar sobre isso, né? Eu citei o caso aqui para vocês no último encontro, que na Barra da Tijuca, um empresário, diante de uma situação de dívida, preso às jogas, preso a uma porção de coisa, ele não aguentou aquela questão e ele se suicidou, melhor, matou a mulher, matou os filhos dentro dos quartos e depois ele se suicidou. Então, assim, um homem que morava lá diante do mar, na Barra da Tijuca, detinha riqueza, mas ele não tinha uma vida de prosperidade. Às vezes a pessoa pode ganhar um salário mínimo e ter uma vida próspera. Está bem com a sua família, está bem com a sua esposa, está bem dentro da sua casa, é o varão valorizado dentro da sua família, é a esposa valorizada pelo seu marido e pelos seus filhos, valorizada dentro da sua comunidade eclesiástica, valorizada e respeitada dentro do seu trabalho. E há pessoas que às vezes ganham um salário mínimo e uma vez por ano ela consegue viajar. Ela vai lá fazer uma viagem no Nordeste, ela vai fazer uma viagem, passear nas férias, vai para a região dos lagos. Ou seja, tem uma vida o quê? Uma vida de prosperidade. E é isso, irmãos, que eu venho também trazer para os irmãos essa visão sobre a questão da prosperidade. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? O amor ao dinheiro, por isso, né? Está lá em 1 Timóteo 6,10. Por isso muitas guerras se levantam, muitos conflitos se levantam, pela questão do amor ao dinheiro. E nós chegamos também a uma outra conclusão no último encontro, que o dinheiro é chamado do Deus Mamon, que é o único Deus nessa terra que compete com Cristo nessa terra, no coração dos homens. Não estou falando de poder, estou falando do coração dos homens. Porque tem pessoas que elas só são felizes se elas tiver dinheiro na mão. Ela consegue esquecer de Cristo. A felicidade está se ela enxergar lá na sua conta bancária lá os dígitos lá. Houve um caso de um senhor, ele era uma alta patente da Marinha, e esse senhor ele andava todo rasgado. Quem olhava na rua ali da Tijuca pensava que ele era pensava que ele era um pedinte. Ele andava todo rasgado, esse senhor. Aí ele veio a falecer. Quando ele morreu, a família foi na casa dele. Ele não tinha amizade, não tinha família, ele não tinha se afastado. Ele andava sozinho porque ele tinha um amor ao dinheiro, irmãos. Quando a família foi na casa dele para tirar as coisas depois que ele morreu, descobriu dentro do colchão papos de dinheiro guardado. Dentro das paredes, ele
cavava a parede, fazia tipo um cofrinho dentro das paredes e tinha dinheiro em tudo quanto é canto. Pai, meus irmãos, tinha dinheiro em tudo quanto é canto. Ele tinha o quê? Amor ao dinheiro. É isso que Deus quer provar o nosso coração. É isso que Deus quer provar o nosso coração. O seu amor está aonde? O nosso amor está onde? Nosso amor está em Deus ou está no dinheiro? Aí nós vimos também, amada igreja, que Deus nos prova com relação à nossa fidelidade quando a gente vai tratar sobre os aspectos relacionados aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Não é isso? Deus prova o nosso coração. Porque nós podemos entender que o dízimo e a oferta é uma maneira de você o quê? De você honrar a Deus. É uma maneira também de você glorificar a Deus. E além do mais, quando você dizima, você está testemunhando diante desse mundo mal. Você está testemunhando diante de Mamon que ele não é o teu Deus. Que a tua confiança não está nos recursos que você possui. Aleluia. Aleluia. Mas que a tua confiança está no seu Deus. Então tem pessoas que elas têm medo. Não, vou dizimar, porque eu vou ofertar, vou ficar sem dinheiro. Não, Deus há de prover a sua vida financeira. Aleluia. Deus prova, meus amados, nossos corações. A gente vê essa questão da oferta. Aí nós falamos no nosso último encontro, quando os reis magos vieram do Oriente para oferecer a Cristo ouro, incenso e mirra. Não é isso? Ofertar. Oferta. A gente viu também, isso quando a gente oferta, quando a gente dizima, a gente está adorando. Muitas vezes na igreja a gente pensa que a adoração é só louvor. Não é isso? Mas ofertar também, trazer seu dízimo e ofertas para a casa do Senhor, é a maneira também de você estar adorando a Deus. Nós vimos também com relação a essa questão do sacrifício de expiação de pecados, no livro do Levítico, né? Ele fala que o povo de Israel, ele tinha que levar uma vez por ano, né? Lá no tabernáculo, uma oferta de expiação, uma oferta de sacrifício pelos pecados que ele cometia durante aquele ano. Os irmãos sabem como é que era essa oferta, não é isso? Separava-se uma ovelha sem mácula, sem manchas, e essa ovelha ela tinha que andar como se fosse um pet dentro da tenda do povo daquela época. Mas esse pet tinha que almoçar com a pessoa, ele tinha que dormir com a pessoa, e no final do ano entregava aquela oferta de sacrifício, e o sumo sacerdote ele pegava ali uma vaca ali, e a pessoa tinha que pegar aquela ovelhinha, olhar nos olhos dela e matar a ovelha como expiação do sangue, expiação dos seus pecados. Então isso aí é uma oferta de sacrifício. Nós podemos ver também uma oferta de amor, que foi a questão da oferta da viúva pobre, não é isso? Está em Atos, no capítulo 4, versículo 34 a 36, onde aquela viúva pobre, é interessante essa oferta da viúva pobre, porque se eu perguntasse à igreja aqui agora, aonde Jesus estaria sentado? Ele está aqui, nós cremos, né? Jesus está aqui. Mas se ele estivesse aqui, em carne, onde ele estaria? Qual o local que ele estaria? Ele estaria aqui no altar junto dos pastores, dos levitas, ele estaria aqui à frente, ele estaria lá no final do banco, né? A Bíblia fala que ele estaria onde? Onde é que ele estaria? Ele ficou, nessa questão da oferta da viúva pobre, Jesus estava do lado do gasofilácio, olhando as ofertas que eram entregues naquela reunião, olhando o quê? O coração das pessoas que traziam as suas ofertas, a casa
ao altar. E diz a palavra de Deus que Jesus falou, essa mulher, ela deu uma moedinha, que para muitos podem significar muito pouco, mas a bem da verdade ela trouxe o máximo, ela trouxe o seu coração, ela deu aquilo que era de mais valor na vida dela. Então, amados, eu quero dizer para você, se você quer abrir as portas espirituais de prosperidade na sua vida, oferte ao Senhor. Abra o teu coração, oferte. Aleluia. Tem muitas pessoas que têm uma vida travada, cheia de dívida, enrolada, sem emprego, porque tem uma vida não aberta ao coração de ofertar ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Então, faça uma prova. Faça uma prova. Seja fiel a Deus, que Ele vai ser fiel na sua vida, porque Deus está provando nossos corações. Ele está testando o vosso coração, aonde está o seu amor. Então, amados, nós vimos também na nosso último encontro, com relação à questão, veio uma pergunta em nossas mentes: por que tantas pessoas estão endividadas? Por que 80 e poucos % da população brasileira é endividada? E nós chegamos a 3 conclusões. Nós chegamos a 3 conclusões no último encontro. Primeira conclusão, que nós vivemos em um sistema que ele te leva a ser endividado, chamado sistema capitalista. Não foi isso que nós chegamos a essa conclusão? E qual foi o que diz, né? O que nós meditamos com relação a esse sistema na qual nós estamos vivendo, que ele nos leva à questão de estarmos endividados? Primeiro, é um sistema escravocrata, ou seja, ele gosta que as pessoas trabalhem para ele de graça. Vocês sabiam, meus amados igreja, que no Brasil a gente trabalha 6 meses para a gente, nossas famílias, é isso? E o restante dos outros meses são todos para o governo. Amém? Você foi calcular lá? Então já foi feito esse cálculo? Nós trabalhamos para a gente mesmo somente 6 meses. O resto do nosso dinheiro, do nosso sangue, é cobrado em impostos. Então o sistema, ele é escravocrata, ou seja, ele gosta que a pessoa trabalhe para ele de graça. Trabalha em redor disso. Nós vimos que o sistema capitalismo é um sistema que ele é um sistema sedutor. Por que eu digo que o capitalismo é um sistema sedutor? Porque ele é um sistema que ele faz com que você queira ter aquilo que você não precisa, muitas vezes. Ele vem uma imagem na televisão ou nas redes sociais, e para você ser feliz, você precisa de um carrão zero. Para você ser feliz, você precisa ter um iate, ter um barco. Ele gera o que? Esse sistema, ele gera um inconformismo dentro das nossas vidas. Nossas vidas estão na nome de Jesus. Na vida das pessoas. Então, sai um celular hoje, daqui a 6 meses sai outro celular, só muda só o nome, é Pro, é não sei o que, iPhone, é não sei o que, e a pessoa quer comprar. Mas o celular não é para falar, mas ela quer comprar. Sai uma televisão hoje, daqui a 6 meses sai outra televisão. Eu fui na casa da vizinha, aí eu passei na janela da vizinha, e a janela da vizinha, a televisão sempre é mais bonita. Porque a distância, né? Aí fica mais bonito. Aí tem aquela questão, a disputa entre as famílias por causa desse inconformismo. Fulano comprou um carro. Não, peraí. Você não comprou um carro? Por que você não comprou um carro? O cunhado comprou um carro, você é incompetente. Aí começa a briga dentro de casa, você não trabalha, como é que é minha irmã? Aparece na festa de Natal, foi há pouco tempo agora, né? Aparece no Natal, bem vestida, eu não consigo trocar de roupa, estou com a mesma roupa, vou no domingo na igreja com o mesmo sapato, e a irmã tem 200 sapatos. O sistema ele gera um inconformismo, irmãos. É um sistema
sedutor. E a gente vê, meus irmãos, que, como diz a palavra, né? O mundo, ele jaz no maligno, irmãos. Nós estamos num sistema que ele é governado pelo diabo. É o mundo da malignidade. Diz a palavra de Deus, nós estamos o quê? Forasteiros, nós estamos passageiros, somos peregrinos nessa terra. Nossos valores não são os valores dessa terra. Mas nós temos que viver nesse período aqui na terra, da melhor maneira possível. E o próprio Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a palavra do Senhor, né, para nossas vidas. Então, meus irmãos, no sistema capitalista, nós vimos também, no último ponto, que tudo tem dono. A terra tem dono, o aluguel tem dono, a casa tem dono, tudo tem um dono. É isso? E no passado, nós que temos a memória aí da escravidão, não é isso? Que antigamente era por corrente, pessoas eram presas por corrente. Hoje, a escravidão são as dívidas. Tem gente que não consegue viver, ou seja, quando passa 30 dias ali do mês, quando vai entrar outro mês, ela já está endividada no primeiro dia que ela recebe o pagamento. Ela recebe o pagamento, ela paga tudo, e ela já está endividada no primeiro dia, pastor. Ela está endividada no primeiro dia. Então, até contei um caso para vocês de uma senhora que, muito amada, né? E ela passou uma vida toda pagando dívidas, e quando chegou, quando ela estava limpando o contra-cheque dela das dívidas, ela veio a falecer. Ela falou: Alexandre, falta 30 dias para mim ficar livre das dívidas. Próximo pagamento do meu contra-cheque bem limpo, funcionária pública. Quando ela chegou 30 dias ali antes do pagamento, ela teve um infarto fulminante e morreu. Ou seja, não viu se livrar das dívidas, das correntes, das dívidas. Amém, queridos? Amém, queridas? Está tudo para entender? É isso? Então, é esse alerta que eu quero trazer para a igreja, que eu venho trazendo esse alerta para a igreja. Hoje estamos no nosso segundo dia aí. Último e segundo dia, é isso? Último dia do nosso encontro aqui, falando de educação financeira, é isso? Irmãos, eu quero trazer esse alerta da seriedade desse assunto, da importância que você deve dar para esse assunto. Porque a maioria dos divórcios, 90% dos divórcios acontecem hoje por causa de questões financeiras. Então os ministérios de família deveriam estar se preocupando com isso, para orientar. 90% das famílias estão se divorciando por causa dessa questão financeira. Aí, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aonde nós paramos. Para quem que eu vou falar agora? Se você está endividado, pastor Valentim, eu estou endividado, estou até o pescoço aqui, estou enrolado. Eu quero falar com você a partir de agora. Eu vou trazer para vocês algumas dicas que podem te ajudar a livrar você dessa questão das dívidas, amém? Então vamos lá. Qual é a questão? Qual é a minha condição? Eu estou endividado. Então você vai estabelecer uma meta para apertar o seu cinto, uma meta para mudar os seus hábitos. Eu preciso mudar o meu hábito. Então, enquanto eu não reconheço que eu estou altamente endividado, que esse assunto é importante, que esse assunto é sério, que eu estou em risco, nada pode acontecer. Então tem que reconhecer. Primeiro passo, reconhecer. Depois que eu reconheço que eu estou altamente endividado, eu vou estabelecer uma meta para mudança de hábitos ou para apertar o cinto. Aí você vai perguntar: pastor, mas isso aí vai ser quando? Eu penso o seguinte, os estudiosos dizem o seguinte, que eu tenho que estabelecer metas de 6 a
há um ano para mudar a minha situação financeira. Amém, queridos? Amém, igreja? Meta de quanto? 6 a 1 ano. Eu não posso estender muito esse aperto, porque senão ninguém aguenta. Eu não posso passar a vida toda, é isso? Apertando sim. Então eu tenho que estabelecer meta de 6 a 1 ano para mudar essa minha condição. Então, quais serão as ações que eu tenho que tomar? Anote aí, irmão, se você pode anotar, anote aí. Quais são as ações que eu devo tomar para mudar o meu quadro financeiro? Primeiro, comprometimento familiar. Primeiro, um assunto muito importante é essa questão do comprometimento familiar. Eu tenho que, primeiro passo, passar para a minha família qual é a minha situação real do dinheiro. Eu reúno a família, chamo todo mundo lá na sala e explico: olha, nós estamos devendo tanto, nós estamos no cheque especial, tem gente que está presa até no agiota, que é uma coisa muito mais grave, não é isso? Muito mais complicada, agiota, tem gente sendo ameaçado de morte, com risco de vida. Quem ficou desesperado, não tem de morrer, foi o agiota. Então eu tenho que avisar a família: eu estou endividado, e nós precisamos mudar o hábito da nossa família. Então, se você fazer a parte, se você tem uma TV por assinatura, você tem que cortar e ver, cortar a TV por assinatura. Tudo aquilo, se você está numa academia, vai fazer caminhada aí no bairro. Se você tem o costume de comer fora, num restaurante no domingo, siga aquela dica que eu falei na última vez: vai fazer jantar ou almoço com as estrelas, tá certo? Vai no quintal da sua casa, bota a mesa ali e serve a comida no quintal, porque hoje em dia, para você comer no restaurante, você não gasta menos de R$400 para 3 ou 4 pessoas. Você tem que revisar, você tem que olhar dentro do teu armário e ver o que você tem lá de vestido, de roupa. Melhor, irmão, o que eu posso vender dentro da minha casa? Tem coisa dentro da minha casa que é tralha. Você está cheio de coisa na tua casa que são tralhas que podem ser vendidas e fazer um dinheiro para pagar uma despesa ou outra. Pense aí, irmão. Pense, irmão. Será que você não tem um vestido lá que você nem usa, que você poderia fazer um brechó e vender esse produto? Nós brasileiros temos muito preconceito com relação à venda, mas você vai nos Estados Unidos, eles têm aquelas vendas de garagem. Ele abre a garagem e vende roupa ali. Eu tenho que avaliar os meus talentos, porque nós temos o nosso ofício, que a gente aprende na técnica, na faculdade, ou no curso técnico, ou com a vida. Nós temos os nossos talentos, mas Deus também tem nos dado os dons. Às vezes, irmã, você trabalha no escritório, mas sabe fazer um bolo como ninguém, e você pode vender esse bolo, e esse bolo pode mudar a sua vida financeira. Bolo de pote. Eu conheço uma empresária lá da igreja, chamada Amável, lá no bairro do Bom Sucesso. Ela tem uma empresa chamada Amável Tortas. Essa moça, ela veio do Nordeste e veio morar com a sogra dela. Tinha nada, Amável, tinha nada. Vivia privações, ela recém-casada, vivia privações com o marido, porque quem casa quer casa, né? Aí a pessoa às vezes vai morar na casa do parente e começa os conflitos. Tem gente que casa sem planejar. Eu vou casar pela fé. Irmãos, casar pela fé, tudo bem, mas você tem que planejar esse casamento. Vai tirar a menina dentro da casa dos pais, vai passar aperto. O amor é lindo. Irmãos, eu tenho que planejar. Então ela fez isso, ela casou e foi morar com a sogra. Só que a sogra viu que ela sabia fazer bolo. E o que fez com ela? Colocou ela no Senac. Ela
bolo. E começou a vender bolos. Ela foi em casa, primeiro vendendo os bolos em casa com as amigas. E dali ela foi para a pracinha, montou uma barraquinha tipo de camelô, começou a vender ali, as pessoas começaram a comprar. Daqui a pouco ela escalou, aquilo cresceu de uma tal maneira que ela conseguiu comprar uma casa, alugar uma casa e começou num quartinho. Quando eu fui lá, uma vez lá, fazer uma consultoria na casa dela, ou dar uma orientação para ela, a casa dela já tinha sido tomada pela empresa. Ela tinha que dormir na sala, no final. Da outra prosperidade. Aí eu falei, amada, está na hora de você sair daqui e transformar esse casarão em uma grande empresa que você alugar em outro lugar. Ela fez isso, ela alugou um apartamento e ali virou uma grande empresa. Ela tinha carros, ela tinha carros para a empresa, né? Carros de serviço, ela tinha uma estrutura enorme. Uma menina que não tinha uma formação universitária nem nada, mas ela fez o quê? Usou os dons que ela possuía. Então, em primeiro lugar, eu tenho que fazer esse comprometimento familiar. Ora, nós vamos passar 6 meses apertando 5. Ora, nós vamos passar 6 meses ou 1 ano sem gastar coisas desnecessárias. Às vezes, vamos ficar 1 ano sem comprar roupa. Vamos lavar, passar bonitinho, né? A roupa bem passada mais do que uma roupa. Vamos apertar o cinto. Outra questão, irmãos, separar lá na tua semana o dia do lixo. O que seria o dia do lixo? Se você vai nesses bairros de classe média alta, eles não jogam comida fora. Exemplo, segunda, terça, o que sobra de comida, eles vão guardando no potinho. Vão guardando no potinho da geladeira. Quando chega na sexta-feira, eles não gastam fazendo comida. Eles pegam aquela comida do potinho, dá uma esquentada nele, requece aquela comida, bota um tempero por cima e serve aquela comida, irmãos. A irmã está aguentando a mim. Mas é uma maneira que, se você está apertado, de você não desperdiçar. A gente desperdiça muita comida. Depois, a irmã quer falar? Isso aí. Isso aí, benção, isso aí. Nós temos que saber qual a medida que nós temos de comer. Tem só panelas e panelas. Tem gente que vai à feira e quando você vai naquela gaveta de legumes, tem legumes apodrecendo, estragando, irmãos. Você vai no congelador, tem ponta de peixe, ponta de frango, ponta de não sei o que, que você poderia pegar aquilo ali e fazer um grande sopão, irmãos. Nós desperdiçamos muito. Nós jogamos muita coisa fora. Depois você não sabe porque não tem dinheiro. Depois não sabe porque está endividado. Tá certo? Então o primeiro passo, amados, nós temos que convencer a nossa família, ou melhor, sensibilizar a nossa família com relação a ter uma vida mais austera, uma vida mais cometida, sem exageros, sem gastos desnecessários, para a gente poder passar por esse vale aí. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Está aberto. Amém? Segundo, egoísmo. Um dos grandes males que afeta as famílias é o egoísmo. Então o camarada é o chefe da família, ele compra tudo para ele e não dá nada para o filho. Ou é a mulher. Hoje em dia o papel inverteu muito, né? As mulheres hoje em dia que estão aí trabalhando. Muitas das mulheres hoje em dia elas controlam as casas, podemos dizer assim, financeiramente. É a provedora do lar.
função do homem, ser o provedor do lar. Mas a maioria dos homens estão desempregados, as mulheres estão mais empregados do que homens. Paz, meus irmãos. Eu dou aula na FATEC, no curso técnico de administração da FATEC, e lá na FATEC, a maioria dos alunos que eu tenho na minha turma são meninas. Os rapazes não estão estudando. Igreja, nós temos que cuidar dos meninos. Igreja, temos que cuidar dos jovens, dos meninos. Assim como Satanás perseguiu Moisés, assim como tentou perseguir Jesus no grande censo lá de Herodes, matando os primogênitos, o diabo tem perseguido os meninos, pastor, nessa terra. Então os homens estão desempregados. Então, muitas vezes esse homem ou essa mulher, ela se torna uma pessoa egoísta. Ela só compra para ela. E a família está vendo isso. Aí como é que você vai tentar fazer com que eles se comprometam a não gastar, se você é o primeiro gastador da sua casa? Se você é a primeira pessoa que não respeita as regras com relação ao uso do dinheiro consciente, então eu tenho que abandonar a prática do egoísmo. Eu tenho que dividir o pão da melhor maneira possível. Amém, queridos? Amém? Número 3. Compartilhe com alguém de confiança. Amados, a dívida, ela tem um efeito psicológico devastador. Então, quando você está endividado, você fica com a autoestima baixa, você fica arrasado. Então, uma das condições de você sair dessa dívida é você tentar conversar com alguém e contar essa história. Mas não pode ser a vizinha fofoqueira do bairro, não pode. Procure os pastores. Procure os pastores. E às vezes a pessoa, só o fato de você contar o que você está passando, vai te ajudar você a aliviar essa tensão mental. Porque quando a gente está muito endividado, a gente não consegue pensar direito. Às vezes uma pessoa de fora consegue te dar uma orientação, um caminho para você sair dessa situação. Então, se você está angustiado, procure os pastores, tá bom? Procure um gabinete pastoral, orientação, alguém de confiança para contar, para compartilhar e buscar soluções, tá bom? Número 4. Disciplina é a palavra-chave. Tá, o que é disciplina? Disciplina, ela vem da palavra chamada, do grego, catartismo ou correção de ossos. Então, o que é correção de ossos? Quando a gente quebra um braço, uma perna, isso é mais difícil, dói mais você colocar o osso no lugar do que no momento que você quebrou a perna. Então isso é disciplina. Nós brasileiros não somos muito disciplinados, né? Eu passei 33 anos no exército e eu vi, meus irmãos, o que é disciplina. Então disciplina é o que? Comprometimento com o alvo, comprometimento com o que eu estou fazendo. Então tem pessoas que fazem o seguinte: então, eu não vou gastar daqui a 6 meses a um ano. Na primeira situação ela gasta tudo de novo. Eu conheci uma irmãzinha lá na igreja que ela estava endividada, né? A gente orientou ela saiu da dívida, beleza. Aí o que aconteceu com ela? Foi tentada novamente, gastou, já está todo enrolado de novo. Ano passado ela me procurou em dezembro: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Foi, minha irmã? Já estou toda endividada de novo. Ela não teve a disciplina para manter a vida dela financeira em dia. Na primeira tentação ela foi e comprou um carro, meus irmãos. Ela, livre de dívidas, comprou um carro. Só que ela comprou um carro, não buscou um mecânico para ver se o carro era legal, não buscou nada, foi lá e comprou o carro. O carro é bonito. Deu 2, 3 meses, o carro bateu o motor. Olha aí, a irmã pagando R$1.000 e poucos de prestação.
o motor do carro quebrado. Ela tinha um carnezinho de 50 prestações, irmãos. 50 prestações. Para quê, irmãos? Para manter o status. A pessoa é tentada. Abre mão da disciplina. Agora, irmão, a irmã está toda enrolada de novo. Então eu tenho que ter o quê? Disciplina. Eu posso gastar quanto? É uma coisa interessante, é o seguinte: nunca saia com dinheiro para fazer compra. Hoje em dia, praticamente, a gente não tem dinheiro, né? Hoje em dia é tudo Pix ou cartão. Mas, melhor, hoje em dia é Pix e cartão. Então, nunca saia com cartão, se você está endividado, para fazer compra. Se você não tem controle de cartão de crédito. Cartão de crédito é bom? É bom. Se você possui o quê? O controle, a disciplina financeira para lidar com o cartão. Se você pagar o cartão na data do vencimento, não deixar cair no rotativo, não parcelar. Então, eu utilizo dessa estratégia. Quando eu não quero usar o meu dinheiro, o meu salário, eu uso o cartão de crédito, que é o crédito do banco. Mas o que eu faço? No dia do vencimento, eu pago a fatura integral. Eu não deixo rolar a fatura. Então é isso. Eu não posso sair na rua se eu estou endividado, se eu não tenho controle, se eu não tenho disciplina. Eu não posso sair com cartão de crédito, irmão, na mão. Porque o cartão de crédito ou o cheque especial, ele te dá uma sensação de que você está com dinheiro. Mas esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro vai ser um empréstimo que vão te cobrar a duras penas. Como nós vimos no início da nossa palestra, nossa palavra aqui, 400 e poucos % ao ano. Então, se eu não tenho controle, se eu não tenho disciplina para lidar com o cartão, eu tenho que quebrar o cartão, irmãos. Quebre o seu cartão de crédito em nome de Jesus. Se você não tem disciplina, congele o seu cartão de crédito. Pega a água aí, enche ele, joga lá dentro e deixa ele se transformar numa pedra de gelo. Se você não tem disciplina financeira para lidar com o dinheiro. Outra questão: não saia para o mercado se você está com fome. Então, se você está com fome, a sua tendência é o quê? Que você vê lá, aqueles que você planejou para comprar naquele mercado, você vai comprar muito mais porque você está com fome. Então, não vá com fome para o mercado. Porque o próprio marketing, né, isso, o mercado, ele tem uma estratégia para te seduzir a gastar. Até tem uma ciência chamada cromoterapia. Eles usam cores para fazer com que você compre ou gaste mais. Exemplo, se você vai numa churrascaria, geralmente as cores são pesadas, são vermelho, tem muito barulho. Aquilo ali faz com que você coma mais, ansioso, e comece a comer mais. Uma outra questão: o supermercado, ele sempre coloca perto do caixa as coisas mais caras e mais gostosas. É bombom Ferrero Rocher, é chocolate Cisquet, é pitula de refrigerante. Para quê? Para fazer você gastar, irmãos. Uma outra questão: não vá para o supermercado se você está endividado com criança. Não vai, irmão. Deixe seu filho em casa. Porque a tendência é você gastar um dobro, porque levou a criança. Os mercados, estrategicamente, hoje criaram um carrinho pequenininho só para as crianças. E quando a gente vê, o carrinho da criança está mais cheio que o carrinho dos pais. Só de bala, doce e guloseimas.
Estou falando baixinho, né? Quando estava mais educada. Nós temos em casa, minha filha. A filha, não, eu quero. Aí fez aquela salveira, aquele pedido, sentou, gritou. A mãe com vergonha, irmãos. A mãe com vergonha. E na época dos meus pais, a criança não fazia isso. Não. A minha mãe, ela olhava aquele olhar assim, ó. Eu já sabia, ó, já ficava pertinho. Né? Mas hoje em dia as crianças estão sem disciplina. Amém? A irmã está com disciplina, glória a Deus. Mas a maioria das famílias, as crianças estão controlando os pais. E os pais cedem ao apelo da criança. E acabam ficando totalmente endividados. Por falta de quê? Por falta de disciplina. Então nós temos que nos disciplinar. Nós temos que disciplinar os nossos filhos. Amém, queridos? Número 5. Número 5. Crie o hábito, amada igreja, de anotar tudo que você gasta. Faz um teste amanhã. Faz um teste. Tudo que sai, você anota. Ah, comprei isso, comprei aquilo, comprei isso. Aí no final do dia você soma tudo e você vai ver quanto você tem gastado de besteira. Quanto você tem quebrado seu orçamento em 5 dias. Antes de terminar, em 5 dias, no início do mês você está com o seu orçamento todo comprometido. Então eu tenho que anotar, já dizia um pensador: cuide dos centavos, que os milhões por si se cuidarão. A gente não. Passa no sinal, alguém pede uma bala, você vai dar o dinheiro. Você vê um pedido, você dá outra moeda. Você não sei o que, pede, dá outra. Quando você vê, não é assim nada. Então eu tenho que anotar. Eu tenho que criar o hábito de anotar. Hoje em dia, meus amados, nós temos muita facilidade de fazer planilhas de controle financeiro. Você pode baixar na internet, no Google aí, diversas planilhas de controle financeiro. E aí você tem lá quanto gasta de luz, quanto gasta de água, quanto gasta de telefone, e você vai lá anotando essas planilhas para você ver como é que está fechando o seu orçamento. Se o seu orçamento está fechando direitinho, ou se você está gastando mais do que é devido. Amém, queridos? Amém? Então nós temos 2 custos, irmãos. Os custos que dividem em quê? Em custos fixos e custos variáveis. Então, os custos fixos são luz, telefone, água, esses custos, aluguel, são custos que todo mês ele vai bater na tua porta. Agora, uma estratégia para sobrar dinheiro é você tentar reduzir esses custos. Não é isso? Esse mês, né? Esse ano, o verão está muito intenso, então a gente está gastando muito dinheiro com luz. E não dá para aguentar muitas vezes. Não dá para aguentar dormir sem ar-condicionado. Não tem como. Né? Então você tem que equacionar como fazer para reduzir isso. Exemplo, como fazer? Eu devo escolher um dia da semana para lavar todas as roupas. Em vez de você estar lavando picadinho, aí liga a máquina para meia dúzia de roupa na segunda, liga a máquina para meia dúzia de roupa na terça, liga a máquina para. Aí quando chega na sexta-feira, quando você vai ver no final de um mês, a tua conta de luz está lá em cima. Não, escolhe um dia na semana, junta toda a roupa e lava tudo naquele dia. É uma estratégia para você baixar a questão da luz. Uma outra estratégia, eu me lembro que tinha uma época aqui no Rio que as pessoas tinham uma crença e quando botavam uma garrafa de água em cima do relógio, não sei se vocês viram isso, a luz baixava. Eu me lembro, eu era adolescente, assim. Eu me lembro que naquele período, lá em casa, meus pais, a luz baixou. Baixou por causa da água, irmão.
sabe por quê? Quando eles olhavam para o relógio, via aquela garrafa, lembrava, teve que pagar a luz. Aí pagava uma luz, pagava outra aqui. Aquele lembrete fez com que baixasse a luz. Então, irmãos, crie lembretes na sua mente. Bota na geladeira, ó. Avisa a família. Tem gente que é assim, sai da cozinha, deixa ligado. Aí vai para a sala. Aí vai para o banheiro, deixa ligado. Aí vai para o quarto, aí deixa ligado. Quando a vez é 2, 3 cômodos, a luz ligada. Não tem como baixar. Aí tem 3 televisões. Aí o filho está com televisão no quarto. A mãe está com televisão no quarto. O pai está vendo o jogo na sala, futebol na sala. Então, 4 televisões ligadas ao mesmo tempo. Não tem como não gastar a luz. Eu tenho que tomar cuidado com os horários de pico, não é isso? Tem um horário de 18 horas até as 20 horas, até 19 horas. São horários onde o consumo é mais alto. Então eu tenho que tentar reduzir os custos nesses horários para baixar o preço da minha luz. Evitar esses horários chamados horários de pico, onde há um consumo maior e a Light vai te cobrar aí, não sei qual é o preço, a Light vai te cobrar mais alto. Então, existem custos, irmãos, fixos, como o aluguel, como a luz, que se você deixar de pagar, você vai passar vergonha. Imagina, a Light vai lá, corta a tua luz de casa, aí está lá, os irmãos, toda a luz de vela ali. E depois, quanto o nosso testemunho, irmãos. Então eu tenho que ficar atento com relação a esse custo. Então eu tenho que anotar os meus custos, a saída do meu recurso. Amém? Próximo. 50. Então crie uma meta de poupança. Saída. Olha só, irmãos. O que tem que ser feito? Depois que eu pago as minhas dívidas, que eu organizo a minha vida, eu vou criar uma meta de poupança. Valentim, como é que eu vou poupar se eu estou todo enrolado? Não, equilibrou as suas dívidas, aí começa a pensar em poupar, em investir, eu vou dizer assim, da palavra de Deus, quem planeja, não é isso, e trabalha, vai ficar rico. Está escrito em Provérbios. Então eu tenho que estabelecer metas de poupança. Se eu não tenho dinheiro, se meu salário eu não consigo guardar, eu vou gerar uma renda extra. Vou trabalhar um pouco mais para gerar uma renda para guardar dinheiro. Aquela que eu falei do bolo, ou habilidades que você possua, Então eu lembro uma vez, a esposa queria comprar uma televisão na época, e eu estava ali apertado. Eu falei, eu vou fazer uma poupança para comprar essa televisão em dezembro. Aí que eu fiz, irmão? Eu fui na cidade e comprei um cofrinho do porquinho. Não tem aquele cofrinho de bala do porquinho? Comprei um cofrinho. Aí eu falei, eu vou botar somente notas aí de 10, de R$1, desse pouquinho aí. E eu estava trabalhando nessa época, eu era subtenente, eu vou na cidade e vou comprar bombom. Aí fui lá no Saara, ali perto daquela central do Brasil, tem uma loja de bala. Comprei sacos de bombons, E comecei ali nos intervalos a vender bombom ali na reserva, ali o cara ainda pôr o bombom. Fiz ali uma poupança, um recurso a mais, E jogava a venda desse bombom dentro do porquinho. Quando chegou em dezembro, irmãos, eu tinha o dinheiro para comprar a televisão. Porque eu planejei uma estratégia que não mexeu no meu orçamento, você não precisa tirar do meu salário para comprar essa televisão. Então eu tenho que criar metas. Quando você vai fazer um investimento, seja ele em renda fixa, em renda variável, pode dar um outro assunto aqui para a igreja, mas quando você vai fazer um investimento, quando você
você vai poupar, você primeiro tem que estabelecer uma meta, aonde eu quero chegar. Não adianta eu guardar dinheiro por guardar. Eu tenho que ter uma meta. Eu quero guardar dinheiro, eu quero investir dinheiro para pagar a faculdade do meu filho quando ele crescer e tal, hoje com 10 anos, pagar a faculdade no futuro. Eu quero fazer uma viagem no final do ano. Eu quero fazer uma viagem missionária. Então eu separo uma caixinha ali. Então eu tenho que ter o quê? Uma meta. Eu quero comprar um carro, né? O que eu faço atualmente? Atualmente eu tenho o meu carro, graças a Deus, quitado. Meu carro é quitado. Tem mais de 5 anos que ele está quitado. E agora, eu comprei um carro, Deus me dá graça de comprar um carro na época zero. Então, depois de 5 anos eu vou vender esse carro. Mas antes de eu tentar comprar um outro carro, eu entrei aqui, irmãos, eu entrei no consórcio. Então eu estou lá pagando o consórcio, que os juros são mais baixos, que eu posso ali dar um lance e sacar o dinheiro do consórcio. E quando sair o consórcio para mim, o carro é novo. Quando sair o dinheiro para mim do consórcio, eu pego e troco de carro. Entendeu? As pessoas fazem o quê? O inverso. As pessoas se desesperam, não fazem uma poupança e querem comprar tudo de uma hora para outra. Ela é tentada. E daqui a pouco não consegue sair da situação das dívidas. Amém, irmãos? Deu para entender? Próximo, estamos encerrando já. Então, é isso que eu falei anteriormente. Se eu estou endividado, eu deixo o cartão de crédito e compro tudo com dinheiro. Vou sair de casa para fazer compra. Pego o dinheiro e boto no bolso. Acabou. Porque com o cartão de crédito você tem aquela ilusão. Não. Caramba, tem um limitezinho que dá para ocupar um pouco mais. Está endividado? Abandona o cartão, pega dinheiro, bota no bolso e vai para fazer as compras. Acabou. Não tem mais como gastar mais. Amém? Próximo irmão. Negocie antes de comprar. Então o que acontece? O brasileiro é assim, ele está endividado, ele foge de quem está devendo. Não, irmão. Você tem que dar uma satisfação para quem você está devendo. Por que você não vai poder pagar? Você tem que negociar. Muitas vezes a gente também compra coisa sem negociar. Às vezes a gente tem dinheiro e com dinheiro você pode conseguir um desconto negociando. A gente acha, se você for aí nos países do Oriente Médio, né, da Turquia, esses países, se você for lá comprar um produto numa barraquinha daquela lá, o camarada fica com raiva se você não tentar negociar. Eles estão acostumados com essa questão de ficar, não, tem que discutir o preço. A gente não, a gente pega e tudo paga. Se você está com dinheiro, você pode buscar melhores valores. Então negocie antes de comprar. Você que tem filho na escola, agora no início do ano tem os grandes gastos, não é isso? IPVA, IPTU e gastos escolares. Olha, se una com irmãos da igreja, se una com a comunidade escolar, às vezes compre material escolar no grupo. Porque quando você compra um material escolar com um grupo grande, a empresa vende mais barato. Então, nós temos que negociar. Outra questão, se você está endividado, não aceite essa dívida. Paulo disse para você. Por quê? Toda dívida no Brasil é ilegal. Falo isso para vocês. Por quê? Porque a dívida no Brasil, ela é cobrada a juros compostos. Juros sobre juros. Então, você tem que chegar e negociar esse pagamento. Como, Valentim? Em primeiro lugar, você vai aos feirões que aparecem às vezes na televisão de negociação das dívidas. Não tem o Serasa e outras coisas mais. Ele vai e faz feirões de negociação de dívida. Corra nesses feirões para negociar a dívida. Eu já vi casos de pessoas que deviam 50 mil reais, quando foi lá no feirão, pagou 500. Porque os juros eram devidos. Tá bom. Não tem feirão. Ali na rua da Ajuda, no centro da cidade,
tem lá imposto do Procon, não é isso? Do Procon. Corra ao Procon, porque lá o Procon ele faz uma intermediação. A empresa que você está devendo junto contigo, ele fica intermediando. Então você leva lá a tua dívida, leva a causa e eles vão negociar e com certeza vai sair mais barato que você gastou. E estão te cobrando melhor. Porque estão te cobrando. Aí se você não conseguiu no Procon, se você não conseguiu nos Serões, corra ao judiciário. Isso, defensoria pública. Pastor, o advogado é muito caro. Realmente o advogado é muito caro. Mas se você não tem condição de pagar as custas advocatícias, tem as universidades que têm cursos de direito. Eu não sei se aqui no bairro tem alguma faculdade que tem curso de direito. Deve ter, é isso? Está, é isso? Então as universidades, elas têm que o escritório modelo. No escritório modelo, o aluno lá do último ano de direito, o quinto ano de direito, ele começa a dar consultas ali. E ele pode negociar uma saída para você a nível judicial. Né? Exemplo, fizeram uma cobrança indevida, o Bradesco. O Bradesco me fez uma cobrança indevida. Eu tinha um contrato de trabalho. Na época da pandemia eu saí desse contrato de trabalho e fui no banco, pedi para eles fecharem a conta e eles não fecharam a conta. Isso foi na pandemia, 2020, 2021, por ali. Quando foi agora, 2019, né? 2020? Quando foi agora, chegou uma cartinha para mim do Bradesco. Você está devendo aqui cheque especial. Mas ninguém, eu devendo cheque especial, como é que pode? Eu vivo estudando isso, meu cheque especial, não pode estar acontecendo isso. E quando eu fui lá no banco, e o atendente, né, eles são muito mal criados, né, a maioria deles, querem generalizar. O senhor não está satisfeito? Corra atrás do seu direito. Eu falei, a palavra mágica que eu via é corra atrás do seu direito. Então eu falei, não, fui na justiça, para importar com nossa de última hora. Fui à justiça, eles me cobraram X, tiveram que pagar 5X para mim. Eu ganhei, eles tiveram que pagar 5X do que eles estavam me cobrando. Então entrou uma renda extra na minha conta. Então não aceite a dívida. Busque uma negociação, busque uma orientação. Amém, queridos? Próximo. Esteja sempre aprendendo. Então, que pastor que nosso pastor não está propondo à igreja essa condição de a gente estar estudando, pensando nessa questão financeira, é super importante. Hoje em dia tem vários livros, a internet tem várias palestras. Então, busque informações de como lidar com o dinheiro. Busque informação. A educação financeira é a saída, dessas situações. Próximo. Pague suas dívidas. Então, como é que eu posso fazer? Posso pegar uma coisa aqui? Pode. Irmão, você tem um pouco de paciência, só mais um lado. Amados, como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Primeiro, pego um papel e escrevo todas as dívidas que eu tenho. No papel. Beleza? Aí eu vou colocar quais são as dívidas que têm maior juros, as que pegam maior juros. Coloco lá o ranking das que têm maior juros. Então, primeiro, eu pago a dívida de maior juros. Por quê? Se eu estanco essa dívida, eu vou ter uma vida melhor, porque ela está acabando com a minha economia. Então, eu ataco ela primeiro. E depois você vai atacando as outras dívidas menores, com os menores juros. Vai gerar o chamado efeito bola de neve. Então, quando você sentir que você conseguiu se livrar daquela dívida, vai melhorar a sua autoestima, você vai crescer, e aí você vai conseguir eliminar todas as dívidas sucessivamente. Amém, queridos? Última, renegocia essa dívida. Já falei sobre renegociação aqui agora, o Serasa e tal, é isso? Abra mão do consumo por um tempo, também já falei para vocês que tem que abrir mão do consumo por um tempo, 6 vezes ao ano, e pare de comer fora.
Amém, igreja? Tá bom? Então a gente fica ali nos contatos na rede social, tá bom? Se vocês quiserem anotar, se tiverem alguma dúvida com relação a isso aí, eu estou aberto para tentar esclarecer. Né? Eu tenho um canal também no YouTube, né? Ministério Carlos Valentim. Ministério Carlos Valentim. Então toda a meia-noite eu estou lá orando, irmão. Se vocês não quiserem me seguir lá, começa lá de 11h30 até meia-noite e meia. Então eu estou lá em oração lá no canal do YouTube. Se vocês não quiserem me seguir, Ministério Carlos Valentim. Muito obrigado.